Shalom, Haverim, Shalom, amigos. Que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Desejo a todo o povo da Teshuvá espalhado pela face da terra, Hag Hanukkah Sameach, feliz festa de Hanukkah. Estamos vivenciando hoje o último dia da festa, adentramos agora nessa noite ao último dia da festa de Hanukkah. Estamos muito felizes pelos 8 dias que vivenciamos aqui com a nossa família. E que o Eterno tenha operado em muitos lares e muitas famílias o seu milagre. Ele é maravilhoso. Que ele continue abençoando a todos e a todas. Nessa noite, nós vamos voltar ao nosso estudo de Risayon, Revelação, Apocalipse. Nessa noite estudaremos o capítulo 17. Cadê que não apareceu aqui? O capítulo 17? Já vai aparecer para vocês aí. Enquanto isso, deixa eu colocar aqui o capítulo 17. Pronto, agora sim, agora vai aparecer para vocês. Capítulo 17 de Revelação, de Apocalipse. Nós vamos continuar os nossos estudos. Vamos dar continuidade, vamos avançar. O capítulo 17 de Apocalipse é um dos mais complicados, mais complexos de todo o livro de Apocalipse, todo o livro de Revelação. Porém, quando eu sempre digo a vocês que o livro de Apocalipse, 2/3 dele estão presentes no Tanar, na Escritura Sagrada. Então, se vocês observam isso, conseguem extrair, conseguem entender de fato, de uma forma mais abrangente, o livro de Apocalipse. É um livro complexo, difícil, porque a maioria dele está em numa linguagem de símbolos, num nível mais elevado de compreensão. Não é uma linguagem simples. Você não lê e entende, não é assim que funciona o livro de Apocalipse. Claro, tem partes do livro de Apocalipse que você lê e entende. É o Peshat, o simples. O que está escrito ali, você lê e claramente você já entende. Principalmente no final, principalmente a parte final do livro de Apocalipse. Porém, na grande maior parte dele, ele utiliza símbolos. Símbolos esses que, se vocês observarem, estarão presentes em todos os profetas. Tá? Estarão os profetas. Praticamente todos os símbolos de Apocalipse estão presentes nos profetas. Mas por que as pessoas não enxergam isso? Porque as pessoas não estudam as Escrituras. Não estudam, ou não estudam como deveriam estudar. Porque ela simplesmente não para observar os detalhes. Simplesmente é uma leitura assim. Vou ler a Bíblia toda em um ano. E faz aquele plano de leitura e começa a correr para dizer, eu li. Mas não adiantou nada. Leu e não captou nada. São palavras que passam pelos seus olhos, pela sua boca talvez, mas não chegam até o coração. Nessa noite vocês vão ver, vocês vão observar detalhes importantíssimos que estão presentes nos profetas, que farão vocês entenderem totalmente o capítulo 17 de Apocalipse. Repito, muito difícil. Para começar, vamos fazer a introdução do capítulo 17, porque se você não entende o primeiro verso, aí você não vai entender, de fato, o restante do capítulo. Esse capítulo 17, e esse início do capítulo 17, vai nos dar uma introdução para o capítulo 18. O capítulo 18 é exatamente o resultado daquilo que o capítulo 17 vai iniciar. Ele inicia esse capítulo 17 com mais um elemento em toda essa trama, entre aspas, do livro de Apocalipse. São muitos elementos, ou melhor dizendo, são muitos personagens. São muitos personagens. Muitos deles se repetem nos capítulos.
como, por exemplo, a criatura, né? A criatura, ela se repete em vários capítulos. Nesse também ela vai voltar a aparecer. E aparecem outros elementos, né? Outros personagens que aparecem pouco, mas em alguns capítulos são praticamente protagonistas. Eu poderia dizer que no capítulo 17, a Razoná, a prostituta, ela é o protagonista desse capítulo. Porque o capítulo vai falar bastante sobre ela. Ela aparece aqui, ela nos é apresentada aqui, e muitos textos e muitos detalhes do capítulo 17 irão falar sobre ela, sobre a prostituta. Já vimos vários personagens. Quando a gente terminar o livro de Apocalipse, no capítulo 22, quero fazer um resumo e trazer para vocês no final todos os personagens que aparecem no livro de Apocalipse, um por um. Todos os personagens, para você... As quatro criaturas, os 24 anciãos, vários mensageiros, cada um sempre em número de 7, cada um derramando, seja uma bacia contendo a ira do Eterno, seja tocando o chofar, seja com selos. São vários personagens. Tá? O grande crocodilo, a criatura, os reis, e assim sucessivamente. Os chifres, as cabeças. Nesse capítulo 17, nós temos como personagem, eu diria protagonista, assim, o personagem que mais vai ressair nesse capítulo 17 é Razoná, a prostituta. Vamos ler o texto, e aí vamos precisar do Tanar, vamos precisar da Escritura Sagrada, para nós entendermos por que deste símbolo. Por que Yohanan utiliza esse símbolo? Ou por que foi dado para Yohanan este símbolo, né? A prostituta. Diz o texto de Apocalipse 17, verso 1. Vayavo echad min shvat hamalachim, e veio, e chegou, e veio, e entrou um dos 7 dos mensageiros. Quais mensageiros são esses? Quais foram os últimos mensageiros apresentados para nós? Os mensageiros que estavam, como vimos no capítulo anterior, com bacias, com 7 bacias. E é o que diz aqui, Nosei Shivat HaMizrakim, que estavam carregando 7 das bacias. Um desses 7, vai daber imadi, falou para comigo, lemor, dizendo, Elai, para mim, Bo, venha, ou chegue, ou entre, pode ser uma dessas 3 coisas. Venha, chegue ou entre. Bo. Ve'arachá, e mostrarei para você, et mishpat, o juízo ou o julgamento, razonar da prostituta. Mas o texto continua dizendo, Hagdulá, a grande. Então a gente traduz da seguinte forma, da grande prostituta. O texto em hebraico diz, razonar, a prostituta, depois diz, Hagdolá, a grande. Isso quer dizer que existem várias prostitutas. Essa é a grande prostituta. Essa é, vamos dizer, é a mãe das prostitutas.
A mãe da prostituição. Haishevet al maim rabim. Haishevet, assentada, shevet, se sentar. Assentada, al maim rabim, sobre muitas águas. A grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Esses detalhes, quem é a prostituta, ou a grande prostituta, e em relação às águas onde ela está assentada, abençoado seja o Eterno. Nós vamos ver isso no decorrer deste capítulo, que vai trazer, Baruch Hashem, a explicação para nós desses detalhes. Mas, primeiro, você precisa entender, você precisa compreender, de acordo com o prisma, de acordo com o olhar bíblico, esse texto, de acordo com o olhar da Escritura Sagrada. O que significa zoná, prostituta? O que é prostituição? Os profetas tratam disso ou Yohanan está falando isso pela primeira vez na Bíblia? Não, claro que não. Esse termo aparece, eu diria, dezenas de vezes nos profetas. É muito comum, gente. É muito comum comparar a prostituição utilizando esse termo em relação a atitudes ou comportamentos ou práticas dos seres humanos quando se refere a um relacionamento com o Criador. A questão da prostituição, quando se trata de uma forma figurativa na Escritura Sagrada, ela tem uma conotação que vamos ver em vários textos que são muito parecidas, muito semelhantes nos casos. Por que é utilizada a questão do termo prostituição? Bom, primeiro eu quero lembrar para vocês, talvez vocês já tenham ouvido sobre isso, talvez vocês já saibam sobre isso, mas eu quero lembrar a vocês aqui, caso vocês estejam esquecidos, e é até bom que está bem gravado na minha mente, porque no último Shabat nós tivemos uma maravilhosa exposição da Torá pelo Moré Haimson, e ele tratou de forma corretíssima a divisão dos estudos dele, e cada Moré é que define como vai ser a exposição dele, eles ficam totalmente à vontade para isso eu deixei claro desde o começo. E ele, de forma muito correta, dividiu o estudo dele no capítulo 37, no capítulo 38 e no capítulo 39. Por que eu estou dizendo isso? Mas não seria assim? É porque a própria Escritura já nos ensina a fazer isso. A forma como está no rolo da Torá. Normalmente, quando se fala sobre Yosef, ou seja, sobre José, ele é mais conhecido o nome Yosef, quando se fala de Yosef, se ensina e se faz o ensino do capítulo 37 já pulando para o capítulo 39, porque o capítulo 38 não tem nada a ver, entre aspas, com Yosef, nada a ver. Tem a ver com Yehudá, tá? Não é citado uma vez sequer o nome Yosef, ou nada o que aconteceu com ele. Então, Yehudá, ele, entre aspas, se intromete na história de Yosef, no meio da história de Yosef. Dá uma pausa na história. É estranho isso. Por que tem esse capítulo 38 dividindo o 37 do 39? Aí, né, o Haimson explicou muito bem isso. Mas eu quero lembrar de uma coisa. Em um determinado momento da história do capítulo 38, a nora de Yehudá, ela, sentindo-se traída,
enganada pelo sogro, que prometeu o filho mais novo para fazer nela um descendente, para que não ficasse apagado a memória do seu marido, tá? Para que não ficasse apagada a memória do seu marido. E ela estava completamente de mãos atadas, porque não poderia contrair um novo matrimônio, segundo os costumes da época, não se podia contrair um novo matrimônio. Então ela estava de mãos atadas e o fio de esperança que ela tinha era que o marido dela tinha irmãos, 2 irmãos, que poderiam, de acordo com os costumes da época, suscitar nela descendente. Lembrando que nesse período de Yehudá não existia divórcio, Então, uma vez contraído o matrimônio, uma vez uma mulher se entregando a um homem, ou, como aparece muito na Escritura, uma vez um homem tomando para si uma mulher, é assim que aparece na Escritura, é daí que vem o termo Baal, marido, possuidor, dono. Ele passaria a ser o possuidor daquela mulher. Outro homem não poderia se achegar a ela. Não existia divórcio. As pessoas nem sabiam o que era isso. Tá? O divórcio só vai ser introduzido na Torá, em Devarim, em Deuteronômio. Tá? Antes disso, não havia essa demanda. Então, esse é um dos pontos, por exemplo, que o nosso pai Yaakov, após se casar com Léa de forma equivocada, errada, de forma enganada, melhor dizendo, ele não se separa depois. Ele podia fazer isso. Olha, não foi essa que eu acertei para me casar, não. Tem coisa errada aí. E ele poderia se separar dela, né, logo após, mas não existia essa possibilidade. Então, o fio de esperança da Tamar era exatamente suscitar um filho nela através dos outros 2 irmãos, dos 2 cunhados. E vocês sabem a história, o Raimes trouxe muito bem. Agora, o que eu quero, algo que ele não chegou a comentar, pelo menos eu prestei bem atenção, mas eu não notei ele falando sobre isso. Mas se você lê em hebraico o texto que trata do momento em que Tamar se veste de prostituta, e ela é citada como prostituta, em nenhum momento a palavra prostituta aparece. Não aparece a palavra zoná. Lá aparece a palavra kedoshá. Kedoshá quer dizer santa. Mas como é que chama santa uma mulher? Pode olhar o texto. Não aparece zoná de prostituta. Os tradutores traduzem como prostituta, porque realmente, pelo contexto, é óbvio que trata-se de uma prostituta. Mas eles falaram prostituta ou santa? Que problema temos aí? Na verdade, não é um problema, é que para o povo cananeu, a prostituição tanto faz uma mulher que recebe por isso ou não, porque uma mulher poderia se prostituir e ser uma prostituição remunerada ou não. A questão é que para os cananeus, que vem de Canaã, né? Canaã, você já sabe a história de Canaã muito bem, então ele é o patriarca desse povo, um povo totalmente depravado no sentido, no que se refere à sexualidade, muito... Sodoma e Gomorra está aí para falar, né? Para dizer bem sobre isso. E não só Sodoma e Gomorra, como todos dos cananeus. Todas as famílias. Eles tinham esse desvio, porque isso vem do próprio pai. Eles viam isso no pai. Né? Eles cresceram vendo isso no pai, no avô, posteriormente. Né? Então,
Por isso que tanto Abraão como Isaac, repetidas vezes, falaram para os filhos, não se casem com mulheres cananeias. Os cananeus, eles praticavam a chamada prostituição cultual, ou seja, para entrar em contato com o oculto, para entrar em contato com os deuses, para entrar em contato com o mundo superior, estou falando várias formas como eles chamam, para entrar em contato com o mundo dos mortos, com o mundo da força, com o mundo da prosperidade. Ou seja, depende do Deus que eles estão clamando. O Deus da colheita, o Deus da chuva. Para entrar em contato com esses deuses e prestar culto a eles, tem que haver prostituição. É por isso que chama prostituição cultual, porque eles cultuavam aos deuses através da prostituição. Essa prostituição incluía tanto mulheres que se prostituíam com homens, mulheres e até animais. É isso mesmo, é terrível. Tudo isso a Torá fala, sobre tudo isso o Eterno fala. É terrível, terrível. Foi feito um grande malabarismo, entre aspas, pelo próprio Eterno, ao divulgar essas coisas de forma bem leve, para que as crianças que leem no próprio hebraico não sejam chocados, né? Porque realmente é um grande choque. Se adulto já é chocado com isso, imagine uma criança. Ok. Quando o texto fala lá no capítulo 38 de prostituta, usa a palavra kedoshá. Mas esse é o termo exatamente que os próprios cananeus utilizavam. Porque os cananeus chamavam, olha que inversão de valores, as mulheres que se prostituíam de santas. É verdade. Por que elas são santas? Para os cananeus, santo é aquele que... Santidade é aquele que tem comunhão com o oculto, com os deuses. E como é que elas tinham comunhão com os deuses? Como eram os sacrifícios dessas mulheres? Prostituição. Homens também, tá? Homens também. Então, essa era a maneira. Lembra que quando o povo de Israel estava nas planícies do Iardém, do Jordão, mulheres de Midian, ensinadas pelo feiticeiro Balaão, elas foram até lá chamar homens de Israel para praticar o quê? A prostituição cultual. Os homens de Israel estavam querendo ter relações com as mulheres, que eram muito bonitas, atraentes. Mas o que é que... O texto diz claramente, eles estavam servindo aos deuses. E inclusive, é citado o nome dos deuses. O nome do Deus em si, que Baal Peor, está no capítulo 25 de Bamidbar, de Números. Perceba, gente, que vocês vão observar que isso não é antigo, somente antigo, isso é até os dias de hoje. Observem que líderes religiosos, seja de que segmento for, qualquer um, eu digo qualquer um, existem escândalos em todas as religiões, todas, desde o judaísmo, é uma coisa absurda, mas desde o judaísmo. Quantos rabinos não já foram envolvidos em práticas terríveis? Terríveis. Inclusive até pedofilia. Sim. Não só, eu tô falando do judaísmo porque é uma referência, né? Mas existem, eu citaria todas as religiões. Religiões, inclusive, muito ligadas ao ocultismo. Vocês vão observar muitos líderes que são arrolados a escândalos terríveis. Isso é o que foi descoberto, que foi divulgado.
tá? Não preciso citar nomes aqui, não é o nosso caso. O que eu quero dizer é que sempre houve um estreito relacionamento entre a prática desvirtuada, essa é a palavra, do sexo, que é algo santo, algo que o Eterno colocou para o ser humano, homem e mulher, marido e esposa, que vem desde os nossos pais no Éden, então não é algo ruim, não, é algo muito bom, deve ser utilizado, mas dentro da santidade, sem desvirtuar, tá? Sem modificar, sem canalizar para outros meios, sem banalizar. E daí que vem, entenda então o que significa prostituição. A prostituição é exatamente você banalizar, você tornar comum algo que é santo. O sexo é santo, é santo, é santo. O sexo é santo. Mas se você desvirtua ele, se você coloca ele fora do contexto que ele deve ser, se você modifica, se você muda, se você altera, você está misturando o santo com o profano. Isso é prostituição. Estou tentando explicar para vocês entenderem, tudo isso que eu estou falando, é para vocês entenderem o que significa prostituição na Escritura. Porque na maioria das vezes é em sentido figurado. Na maioria das vezes, como aqui em Apocalipse, claro, é no sentido figurado. Então, entenda. Se tem algo que eu posso resumir de prostituição na Escritura, é misturar o santo, o que é sagrado, o que é bom, o que é verdadeiro, com o que é profano, o que é comum, o que é falso, o que é mentiroso, o que é sujo, o que é limpo, é misturar o limpo com a sujeira. Se você mistura o limpo com a sujeira, o sujo continuará sendo sujo e estará mais sujo ainda, mas o limpo não mais será. Se contaminou. Se você pega a verdade e coloca uma pitadinha de mentira, preste atenção. Essa pitadinha de mentira contaminou toda a verdade. Entendeu o que eu estou falando? Por mais que você tenha verdade, mas se uma pitada de mentira entra, não é mais verdade. Verdade só é verdade 100%. Limpo só é limpo 100%. Então, se tem algo limpo e você pega um pouco de sujeira e passa, já foi. Mesmo que o que é limpo é muito maior do que o que é sujo. Mas basta um pouquinho da sujeira. Então não se pode misturar. Isso é prostituição. Bom, lá no livro de Bereshit já mostra como os cananeus viam as prostitutas. Eram chamadas de santas. Por quê? Porque elas entravam, eram o canal elas eram como sacerdotisas. E os homens sacerdotes dos deuses, intermediários dos deuses. Bom, gente, para reforçar isso em vocês, para vocês entenderem de fato o que é prostituição e a questão de prostituta e prostituição na Escritura Sagrada de forma figurada, quero trazer para vocês alguns textos. São muitos, então eu vou me reservar a trazer alguns, tá? Não se preocupem em relação a estarmos ainda no primeiro verso de Apocalipse 17. Porque se vocês compreenderem, se vocês entenderem, se vocês compreenderem, se vocês entenderem esse verso primeiro e o termo prostituta, o que é que acontece? Você vai entender todo o capítulo. Você vai entender tudo. Sem uma boa introdução, você não desenvolve no conhecimento. Tá?
A aula mais importante de Apocalipse é sempre a primeira. Todas as vezes que começamos um capítulo, a mais importante é a primeira, porque é a introdução. Ainda mais aqui, que vai permear todo o capítulo 17. Então vamos lá. Vamos para o primeiro texto, analisar ele aqui, tá? Verhanefesh Asher, e o texto está onde? Você esqueceu de falar? Vaikra, capítulo 20, verso 6. Levítico, capítulo 20, verso 6. Verhanefesh Asher Tifne El Haovot. Olha só. Quando uma alma se virar, prestar atenção, se virar para os adivinhadores, Haidonim, para os feiticeiros, Lizenot, zoná prostituta, Lizenot, para prostituir-se, para cometer prostituições, Achareihem, após eles, eu porei, Venatati et panai banefesh, eu colocarei a minha face contra aquela alma, ao nefesh, que quem peca é a alma, quem comete o pecado é a alma, quem se arrepende é a alma, quem ama é a alma, quem perdoa é a alma. Não é, né? É a alma, é o que somos. Nefesh. Quem será julgado é a alma. Para quem o Eterno irá voltar a face quando se prostituir é a alma. E extirparei esta alma do meio, Mikerev, amor, no meio do seu povo. Perceba que a prostituição que está contida aqui nesse texto é exatamente no sentido figurativo, ou seja, voltar-se para o ocultismo, feitiçaria, seja lá que prática for oculta, contrária à Escritura Sagrada, é se prostituir, é praticar prostituição, é fazer de algo santo algo profano. A alma que procura os feiticeiros, seja para que for, os adivinhadores, seja para que for, para que benefício for, como o Bilam, por exemplo, Balaão. Né? Agora capítulo 1, verso 21 do livro do Sefer Yeshayahu Hanavi, Isaías o profeta. Isaías 1, verso 21. Eicha haita lezoná. Como se tornou por prostituta? Kiriá neemaná. Neemã, fiel. Neemaná. Fiel no sentido feminino. Como se tornou por prostituta a cidade fiel? Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela. Maleati mishpat tzedek e alim. Ela estava cheia de retidão e a justiça habitava nela. Veatá, e agora? Miratzechim, assassinos, sanguinários, homicidas. Porque ela se tornou uma prostituta. Ou seja, ela está misturando o santo com o profano. Ela está pegando sujeira e colocando junto com a pureza. Pegando o que é imundo e juntando com o que é puro, limpo. Olha esse texto agora de Yeshayahu, mesmo livro, Isaías, capítulo 23, verso 17. Verraiá Miquetes, que é a próxima paraxá, né? Miquetes, exatamente aqui, ó. Miquetes, a próxima paraxá. Se o Eterno permitir, estaremos amanhã
após o pôr do sol, aqui onde eu vivo, às 18 horas, 10 minutos, mais ou menos por aí, estaremos trazendo para vocês, se o Eterno assim permitir, a exposição da Torá, da Parashá Miquetes. Não percam, será maravilhoso estar com vocês mais uma vez. V'haya Miquetes Shivim Shana. Olha só, e acontecerá que ao final de Shivim, Sheva 7, Shivim 70, ao final de 70 anos, Ifkod Adonai Etzor. Ifkod vem de Pakad, Palal Pakad. Palal Pakad. Você planta, você colhe. Aqui é a colheita, é a conta, é a prestação de contas. O Eterno visitará, cobrará a prestação de contas de quem? Tzor. Tzor. As traduções trazem tiro. A palavra em hebraico é tzor, que significa rocha, pedra. Vechavá, e ela voltará. Le etnaná, para a ganância da sua... Etnaná é o salário da prostituição, o valor que a prostituta recebe. Essa é a palavra, etnaná. É o valor que ela receberia pela prostituição. A ganância de prostituição. A ganância de prostituta. A ganância de prostituta. O que ela tem a receber. Zantar, e se prostituirá, mesma palavra, né? Zonar, e se prostituirá et kol mamchot, manlichot, e prostituirá com todos, e se prostituirá com todos os reinos, haaretz da terra, Alpinei Adamá. Aretz é terra no sentido geográfico. Adamá é qualquer espaço onde tem areia, terra, barro, solo. Ou seja, o planeta inteiro. A prostituição alcançará todos os reinos da terra. Ou seja, a mistura entre o que é santo e o que é profano, a mistura entre o que é limpo com o que é sujo, imundo, a mistura contra o que é bom com o que é mal, o que é ruim, a mistura da luz com as trevas, a mistura da verdade com a mentira, a mistura do que é verdadeiro com o que é falso, chegará a todos os reinos da terra. Chegamos agora a outro texto, outro profeta chamado, abençoado sejas tu, Irmeiahu, o Jeremias, como se conhece nas tradicionais traduções bíblicas aqui no Brasil. Kos Zahav, um copo de ouro, um cálice, cálice, um copo de ouro, Bavel, um copo de ouro é Bavel, ou era Bavel, Beiad Adonai, nas mãos do Eterno. Meshakeret, a qual embriagava, Meshakeret, Kol haaretz, toda a terra. Gente, prestem atenção aqui, observem. Mi ieina, do vinho dela. Shatu goim, beberam as nações. Alken, portanto, it rolelu goim. It rolelu. Essa palavra é halal. Olha que interessante. Halal é a raiz da palavra. Então, só
para vocês aprenderem. Isso aqui é embriagou todas as nações, toda a terra. Esse mem não faz parte da palavra, é de, do, da. Aqui é iain. Iain é vinho. Iain. Iena, o vinho dela, no feminino. Então embriagou todas as nações, toda a terra, perdão, toda a terra do vinho dela beberam as nações. Portanto, aí vem a palavra que eu estava. Pronto, vamos lá. Olha que interessante. Por isso que é bom o hebraico, né? Essa palavra é halal. Halal é dessa palavra que temos halel. Halel quer dizer um louvor. Halel, um louvor. Halel, um louvor. Daí vem halelu, que é uma ordem. Louvem. Iá, o eterno. Haleluia. Louve o eterno. O texto diz it rolelu goim. Então, após beber o vinho, esse vinho, né? Esse vinho de Babel, de Babilônia, após todas as nações beberem desse vinho, após estarem embriagados com esse vinho, eles ficaram tão embriagados que passaram a louvar a si mesmos. O que significa, então, louvar a si mesmo? Se envaidecer. Se achar melhores do que todos os outros. Se acharem autossuficientes. É por isso que as nações não querem se arrepender. É por isso, é isso que traz a prostituição, é isso que traz a prostituição. Estou falando no sentido figurado. A prostituição não trouxe vergonha para as nações. A prostituição, esse vinho que embriaga as nações, que prostituiu os reinos da terra ao longo da história, vinho esse carregado de 3 pilares. Tem 3 ingredientes nesse vinho: religião, amor ao dinheiro e governo. Tem 3 ingredientes nesse vinho que deixaram esse vinho, que é uma bebida santa. Repito, o vinho é uma bebida santa. Faz parte do cerimonial. Todo cerimonial do eterno tem vinho. O vinho e o pão faz parte. Isso não é algo da época de Yeshua, é algo bem antes. O vinho é uma bebida cerimonial. Perceba que quando Abraão, primeira vez que a gente aprende isso é quando Abraão, nosso pai Abraão, ainda chamado Avram, se encontra com Malquitzedec, e Malquitzedec oferece para ele o quê? Pão e vinho. Ali não era uma refeição de uma comida normal, ali era uma refeição cerimonial. A mesma, por exemplo, que participou Itró, o sogro de Moshe Rabbeinu, Moshe nosso mestre, participou de uma refeição cerimonial, pão e vinho. Por isso, quando você vê a maioria dos encontros marcados, todo o Shabat, consumimos de forma cerimonial pão e vinho. Pessah é bem forte esse símbolo, mas um pão sem fermento, né? Chamado matzot, os pães sem fermento, matzah. Mas você vê claramente, o pão e o vinho é algo cerimonial. É tão sério o vinho, o símbolo santo, tão sério, que é utilizado, comparado de forma midrástica, de forma comparativa, pelo próprio Yeshua,
como sendo o símbolo da remissão dos pecados. Porque o que é o sangue, senão o símbolo da remissão dos pecados? E o símbolo do sangue é o vinho. Entenderam? Então é algo santo. Porém, você pode fazer de tudo que é santo, você pode fazer de algo santo, você pode fazer algo profano, pagão, misturado. Prostituição. Isso é prostituição. E o que a prostituição traz? O que a prostituição traz, hein? A prostituição traz exatamente o que acabamos de ler aqui no texto. Arrogância, prepotência, orgulho. É por isso que as nações não se arrependem. Fazem de conta que estão vivendo em santidade, entre aspas, fazem de conta que têm contato com o que é bom, o que é santo, o que é... Mas, na verdade, estão, na verdade, embriagados. É por isso que muita gente não consegue nem enxergar. Mesmo você abrindo a Escritura Sagrada e de forma clara, a Escritura está mostrando ali, mas a pessoa não consegue entender. Mas está tão claro ali. O texto diz claramente, Zahor et Yom HaShabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Como é que a pessoa não entende isso? Porque está embriagado. Estou falando tudo de forma metafórica. Está embriagado. Uma pessoa embriagada consegue distinguir as coisas? Não. Ela consegue ver assim um pouco, mas de forma turva, de forma... Entendeu? Fica cambaleando. Facilmente, se você estiver diante de um bêbado, ele está completamente embriagado. Facilmente você consegue dominá-lo, facilmente você consegue roubá-lo se você quiser roubar. Quem quiser roubar um bêbado, rouba. Quem quiser enganar, engana. Entendeu? Quem quiser fazer qualquer coisa ruim com ele, faz. Por quê? Porque ele está fora dos sentidos, ele não pensa direito. Ele não enxerga direito. Ele não escuta direito. Tá? Ele não fala direito. Os seus sentidos estão comprometidos. Ele não sente direito, ele não enxerga direito, ele não escuta direito, ele não até o cheiro dele, nada. Todos os sentidos estão comprometidos. Estou falando de forma metafórica agora. É exatamente assim que acontece com as pessoas. Muita gente ainda está, até os dias de hoje, tomou um pouco desse vinho e até hoje está completamente embriagado. Uns mais do que outros. Porque tem uns que estão um pouco já acordando, sabe? O efeito. Aí depois vem aquela ressaca, aquela dor de cabeça. Nunca fiquei embriagado na minha vida. Nunca vi meu pai embriagado. Nunca. Nunca. E tenho certeza que nunca vou ver. Nunca. Nem meu pai, nem minha mãe. Cresci num lar exemplar. Sempre tive bons exemplos. Nunca vi meu pai. Já vi pessoas da família embriagadas. Já tive o desprazer de ver pessoas embriagadas. Realmente certa vez me deparei com um tio embriagado, eu novo, totalmente embriagado. E a cena é horrível. Horrível. Eu fiquei chocado com aquilo. O lado bom é que eu, novo, quando eu vi aquilo, pensei, eu jamais, nunca jamais quero vivenciar uma coisa assim. Eu quero estar no lugar dele, que é uma coisa horrível. A pessoa fica completamente entregue, completamente... Depois sequer lembra de alguma coisa. Então, quando a gente faz essa comparação agora de forma figurativa, olha só, é assim que acontece com muitas pessoas. Tem muitas pessoas agora, de forma figurativa falando, tá? Que estão... O efeito desse vinho está acabando nelas. Elas estão começando a voltar ao normal.
Mas ainda há muita dor de cabeça, é ressaca, muita dor de cabeça. Por isso, o início de Teshuvá é muito difícil. Muito difícil. A pessoa sofre um pouco no começo, principalmente quando vem num estado assim, né? Quando as ideias estão muito misturadas na cabeça. As doutrinas, os ensinos. E observem que normalmente essas pessoas embriagadas são pessoas orgulhosas. Estou falando de forma figurativa ainda. São pessoas orgulhosas. São pessoas que acham que estão certas, que estão corretas, que não precisam. Mas o texto diz, não quero saber o que o texto diz. Quero saber o que eu acredito, o que me disseram, o que me ensinaram. Vale mais o que os líderes ensinam do que o que está na própria Escritura, do que o Eterno ensina. É assim. O orgulho é terrível. Então não há arrependimento, gente, genuíno, porque o que é o arrependimento? Se arrepender dos pecados. E o que é o pecado? É transgredir a Torá. A maioria delas consideram que a Torá foi abolida, então vai se arrepender de quê? Isso é o vinho da prostituição. Está completamente embriagado. Não adianta falar. Não adianta falar. Não adianta. Você tem que viver. Viver. Tem que amar. Amor. Entendeu? Então, o que o texto diz aqui é muito interessante. Essas nações, em vez de se envergonharem por estarem embriagadas, elas, na verdade, iterolelu. Se envaideceram, se louvaram, se engrandeceram. As nações. Se engrandeceram. É isso. É o orgulho. Esse é o símbolo de Babel. Orgulho. Gente, esse texto é tão interessante, porque quando você vai ler o capítulo 18, e esse capítulo 17 também, esse capítulo 17, o que é que vai ter no capítulo 17 aí? Você viu a importância de eu trazer esses textos para vocês? O que é que o texto vai dizer? Yohanan vai falar exatamente o que está escrito aqui. Que Babel, que a grande prostituta, que logo ele vai chamar de Babel, embriagava os reinos da terra, com o vinho da sua prostituição. Isso está no profeta Irmeiahu, Jeremias. Entendeu, gente? Quando você escuta uma música, hoje não vai dar tempo, mas eu tenho uma canção brasileira que foi gravada em Israel há muito tempo atrás. Se eu colocar para vocês a canção, vocês vão dizer na hora, principalmente os mais antigos, os que vivenciaram as melhores épocas da música, vão dizer na hora, eu sei que música é essa. Por que eles vão dizer sem nem o cantor começar a cantar? Só com a melodia, todo mundo diz. Eu nem deveria estar colocando agora, porque não vai, mas olha só, rapidinho, olha só. Quem é que não sabe que música é essa, gente? Quem é que não conhece que música é essa? Não vai dar tempo, porque é muito interessante. Eu quero comentar com vocês, tá? Eu quero comentar com vocês toda a música, toda a letra, porque faz parte de um outro estudo, né? A originalidade da Escritura Sagrada. Que a gente está preparando aí algumas provas para vocês. E uma delas eu vou utilizar essa canção aí, para explicar, que as pessoas não entendem direito. Mas vocês escutaram essa canção? Os mais novos não, mas quem tem mais de 40 anos, com certeza sabe que essa canção é uma canção brasileira. Matoca tapua, maçã doce, mas na verdade não é isso que o original diz. O original diz laranja madura. Laranja madura na beira da estrada,
Não tem nada a ver com o que está. Não tem nada a ver com a letra da música em hebraico. Nada a ver. A letra da música em hebraico é totalmente diferente do original português. Porque seria impossível colocar em hebraico o que o original português está dizendo. Porque é completamente diferente as culturas. Como é que a letra hebraica ia colocar o seguinte verso da música? Santo que vê muita esmola em sua sacola, desconfia e não faz milagres, não. Como é que você vai traduzir isso para o hebraico? Impossível, eles não têm esse costume de imagem de escultura, de santo, desse dizer. É um dizer, é um ditado português. Não está falando em si de santo, de imagem de escultura, mas é o ditado. E você sabe o que significa isso, entendeu? Porém, não precisa estar toda a letra igual. Porque quando se passa de um idioma para o outro, é óbvio que vai mudar. Claro que vai mudar. Não tem como ser igual. Senão você não vai, quem está lendo não vai entender. É por isso que é preciso colocar, né, uma forma que a pessoa entenda. Porque qual é o objetivo? Fazer entender a mensagem da música. Porém, existe algo, se fosse apenas pela letra, ninguém descobriria, não. Apenas por um detalhe que eu vou mostrar para vocês depois. Na letra você tem um detalhe que faz você... Opa, isso aqui eu sei mais ou menos o que é. Mas o que é que faz a pessoa realmente bater o martelo e dizer: eu sei o que é isso aí, eu sei o que é essa música. Essa música é brasileira. Essa música é do Ataúfo Alves, que foi quem, né? Não é bem o que está escrito aí, não, mas eu sei que é. Por que você sabe? Por causa da melodia. Por causa do ritmo, da melodia, do toque. Da melodia. A melodia da música te leva... Não precisa você nem ouvir o que está sendo cantado, nem entender o que está sendo cantado. Eu já sei o que ele está dizendo. Eu já sei de onde ele tirou isso aí. Pronto. A mesma coisa é a Escritura Sagrada. Mesma coisa. Quando você lê Revelação 17, e aí você volta para os profetas, olha só, essa é a melodia da música, entendeu? Essa, mesmo que não sejam todas as palavras idênticas, mas essa é a melodia. E olha, se é hebraico e hebraico, é claro que vai ficar tudo igual. Não tem que ser diferente. Então, todos esses elementos serão encontrados. Bavel será encontrado no capítulo 17, prostituta será encontrado no capítulo 17, vinho será encontrado no capítulo 17, que embriaga as nações, os reis da terra. Entendeu, gente? É a melodia. Sentido figurado. É a melodia. É a melodia do texto. Todo texto tem a sua, mas todo texto tem a sua melodia, pessoal. Quando você lê a Escritura Sagrada, quando você lê os Ketuvim, Natserim, os escritos nazarenos, ali tem a melodia. É preciso você ter, se você estuda a Torá, paraxá a paraxá, porção a porção, semana a semana, ano após ano, você sempre vai ter essa melodia com você. Você vai ser entendido das melodias bíblicas. Então, quando você lê um texto, pode ser que de imediato não se perceba a conexão. Mas o que é que você percebe? A melodia. Você percebe a melodia e faz você linkar, conectar, entendeu? Ok? Pronto. É assim que se estuda a Escritura, assim que se lê a Escritura, dentro do seu contexto original. Toda ela tem uma melodia. É só você descobrir qual é. Bom, maravilha, vamos lá. Disse que não ia colocar e coloquei, né? Tá vendo como eu gosto de vocês? Vocês que estão estudando Apocalipse são privilegiados. Vamos continuar o texto de Irmeiarro, que é simplesmente muito interessante. Demais. Por demais. Tá?
Hashem. Vamos lá. Irmiyahu, capítulo 51, verso 7. Deixa eu ver se a câmera está certa. Tá certo. Pronto. Bavel era um copo de ouro na mão do Eterno, o qual esse copo embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações se envaideceram. Ok, verso 8. Vamos lá, vamos voltar aqui. Pitom, em um momento, em um determinado momento, um determinado instante, ou de repente o quê? Nafla Bavel, caiu Bavel. Olha a melodia. Aí você vai ver o capítulo 18. O capítulo 18 vai dizer isso. Caiu a grande Babilônia. Pitom, de repente, Nafla Bavel, caiu Bavel. Então não é algo exclusivo do livro de Revelação. Isso já estava nos profetas. Então, se você estudar Apocalipse e desprezar a Torá, os profetas e os escritos, é por isso que é o estudo que a maioria das pessoas fazem, e é um estudo que não chega a lugar nenhum, só causa confusão. Não estou criticando ninguém aqui, tá? Estou falando de forma genérica, estou falando, se você estuda não só Apocalipse, mas qualquer parte da Torá, ou qualquer parte dos Ketuvim Natserim, dos escritos nazarenos, conhecido popularmente como Novo Testamento, e despreza a Torá, profetas e escritos, esse estudo, esse ensino, esse estudo, me desculpe, ele está completamente quebrado, faltoso, errado. Porque não escutar a melodia. Aí fica batendo cabeça para descobrir. Se tivesse escutado a melodia, rapidamente iria identificar de onde vem essa música. O seu contexto original. E é o original que vale. O original é a autoridade. A autoridade nessa música aí que estão tocando aí, de Ataúfo Alves. Ele que escreveu, ele que fez a música. Então, tem que se você quer entender essa música, olha o original. Entende o original, que aí você vai entender o que é que a música em hebraico quer dizer. Isso eu vou fazer depois com vocês, é muito interessante. Muito, muito, muito mesmo. Chega a ser até engraçado, né? A criatividade do israelense que colocou para o hebraico essa música, uma criatividade imensa, incrível. Chega a ser até engraçado em alguns momentos. Bom, vamos lá. Num determinado momento, Bavel caiu. Vatshaver. Olha só. Por isso que eu gosto de música. Vatshaver Heililu. Não tem nada a ver com aleluia, nada a ver. É outra palavra. Heililu. Heililu. Que o re não faz parte da palavra, tá? A palavra é ialel. Ialel quer dizer uivo. Vatshber. Vatshber. Nishbar. Nishbar quer dizer quebrado. Ialel uivo. Coloquei para vocês há pouco tempo atrás uma canção que utiliza essas duas palavras exatamente. Mas não dessa forma, mas essas duas palavras. Essas duas palavras. O hayarea al-hahar, laila lavan bisdot beit lechem, tam meyalel, bekol nishbar, tam meyalel bekol nishbar, tam, chacal, meyalel,
Bekol Nishbar. Ouço um chacal no uivo quebrado. Aquele uivo do chacal que amedronta qualquer pastor de ovelhas. Um chacal, um uivo quebrado, assustando as ovelhas e já preparando o bote nas ovelhas. E aí o que é que o pastor tinha que fazer? Reagrupá-las. Muitos utilizavam uma flauta ou um instrumento, um instrumento de sopro, normalmente uma flauta. E aí olhava preocupado, Anapaná, Edrila Lechet. Aonde eu rogo caminhou o meu rebanho. Rebanho, Edri, meu rebanho. Para onde caminhou meu rebanho? Eu rogo, para onde caminhou meu rebanho? Aí o que é que ele faz? Ele começa a tocar o Halili em hebraico. Halili é o toque da flauta suave, aquele toque suave da flauta que se toca para acalmar. Então era assim que os pastores faziam no passado. Davi Amelech, que tinha uma estreita ligação com a música, quando ele pastoreava as ovelhas. Por que ele tocava ali? Primeiro ele tocava por causa das ovelhas, mas ele tocava não só pelo trabalho de pastor, ele aproveitava esse momento para louvar o Eterno. Daí surgiram muitos salmos. O toque é justamente para acalmar a ovelha, acalmar as ovelhas que estão num pavor só com o uivo quebrado do chacal. Aquele uivo quebrado. Sabe aquele uivo quebrado do chacal? Aquele uivo que o chacal... Aquilo ali é para amedrontar a ovelha, para ela se dispersar. E ele, de longe, lá de cima das montanhas, ele e toda a sua trupe, já ficam posicionados para pegar aquela ovelha ou aquelas que, assustadas, saíram do meio do rebanho e ficam vulneráveis e são atacadas pelos chacais, pelos lobos ou por outros animais, tá? Bom, então aqui, ó. Aprender o hebraico. Eu gosto muito de aprender o hebraico e dou essa dica para vocês. Eu sempre coloco, e tenho muitas músicas para colocar, tá, gente? Eu tenho muitas já feitas, mas não posso colocar tudo de vez para vocês, senão você não vai dar atenção. Então eu dou um pouco de tempo a cada uma para você ir aprendendo, e depois eu vou colocando outras músicas boas, músicas que fazem parte da cultura israelense, música que eles conhecem e escutam muito. Não vou colocar uma música assim que ninguém conhece, só porque é hebraico. Não, eu coloco músicas que é do dia a dia deles. Faz parte da cultura, faz parte da história. Eu coloco para vocês, tá? Com texto em hebraico, com transliteração, com tradução, para você aprender o hebraico, porque na música você aprende, não só o hebraico, gente, isso é uma dica, você aprende qualquer idioma com música. Você quer aprender o inglês, você não vai aprender o inglês só pegando um livro, lendo ali a palavra, você precisa ouvir, escutar, e não existe nada melhor para se aprender do que uma música, porque na música se canta, se fala rápido, então você aprende o idioma de uma forma muito melhor do que a pessoa falando devagar. Você se acostuma a ouvir de forma rápida, né? No ritmo da música, a língua. Só faz você aprender. E você fica cantarolando, você aprende a cantarolar, daqui a pouco você está falando hebraico. Entendeu? Daqui a pouco você está cantando. Tan meyalel bekonishbar anapaná edrila lechet ach lanesher velait em li shem ve'en li bait chalili yalel chalili. O uivo e o chalili, o toque da flauta para acalmar as ovelhas, entendeu?
Ach lenesher ve laait. Irmão irmão para a águia, nesher. Irmão para laait, para o abutre. Era assim que um pastor, né? Quem eram os seus irmãos do dia a dia? Era uma águia, um abutre, porque era isso que ele via o tempo inteiro no deserto. Era isso que ele via na caminhada com... Ele não tinha contato com... Assim era a vida do pastor. Em Lishem não há para mim um nome, em Libait não há para mim uma casa. Os pastores... Essa é a vida, sempre foi a vida dos pastores de ovelhas, né? Com toda aquele cuidado e responsabilidade com as ovelhas que não eram deles, eram dos outros. Davam a sua vida para trazer as ovelhas bem alimentadas e protegidas, ganhando bem pouquinho mesmo, quase nada. No caso de Davi, não ganhava nada, ele tinha que fazer porque era dos seus pais. Bom, gente, vamos lá, vamos voltar para cá. Quebrem o uivo sobre ela. Entendeu agora? Por que eu falei tudo isso para vocês? Para que você dê essa volta toda com essa música? Com a música você entende o texto aqui. Porque ao pé da letra, você não vai encontrar isso em nenhuma tradução. Porque o tradutor sabe que ninguém vai entender o que está aqui. Mas da forma que eu lhe expliquei aqui agora, você entende. E eu posso trazer para você o texto ao pé da letra para você. Porque você entendeu o que é um uivo quebrado. O que é um uivo quebrado? É o uivo do chacal. É aquele uivo que ele faz quebrado para desvirtuar as ovelhas do caminho, para amedrontá-las e devorá-las. Aqui volta-se contra Bavel. Bavel era o chacal, agora volta-se contra ela. Ela caiu. É por isso que lá no livro de Apocalipse fala exatamente isso no capítulo 18. É por isso que quando o primeiro templo caiu, o texto vai dizer que passou a ser habitado por chacais. O monte do templo. Entendeu? Realmente tinha chacais ali? Não. É de forma figurativa. Aqui é o contrário. Aconteceu com Bavel. Lá em Apocalipse 18 vai dizer exatamente isso. Quebrem o uivo sobre ela. Agora, aquele que perseguia, agora é perseguido. Aquele que fazia cair, agora caiu. Aquele que era o chacal, agora é a presa. É isso mais ou menos o que o texto quer dizer aqui. Kerut Tsori. Tsori é uma pedra de bálsamo. Que se utilizava, até hoje se utiliza, né? O bálsamo, em feridas, contusões, feridas, né? Você se bateu ali, contundiu a perna, o braço, alguma coisa assim, usa o bálsamo. Antigamente se usava o bálsamo. Até hoje, né? Aí vem, olha só. Pegue o bálsamo, le marrová para o sofrimento no sentido feminino, para o sofrimento dela, pronto. Pegue o bálsamo para o sofrimento dela, para passar a dor dela, para aliviar a dor dela. Ulai, até hoje se utiliza. Ulai terafé. O tav não faz parte da palavra. A palavra é rafá. O que é rafá? Você sabe, rafá quer dizer curar. Rofê quer dizer médico. Porque o médico normalmente traz a cura, né? Assim, traz Veja, em hebraico a palavra médico é rofê. Por que é rofê? Qual a função do médico? Qual a principal função do médico na língua hebraica? Desde o princípio. Qual é? Rofê, médico. Trazer a rafá, a cura. A função do médico é essa, trazer a cura.
Você vê como são formadas as palavras, né? Desde o princípio. Muito interessante. Então, ulai, talvez, terá fé, talvez seja curada. Algo que talvez aconteça ou talvez não. Talvez, ulai, talvez seja curada. Será que vai ser? Será que Bavel vai ser curada? Será que Bavel vai se reerguer depois que cair? Essa é a pergunta. O verso 9 tem uma resposta para a pergunta. Aqui, na verdade, é uma pergunta. Não é uma pergunta, mas faremos essa pergunta. O Lai terá fé, talvez seja curada. Aí eu pergunto, será que vai ser curada? Aí alguém responde, Ripnu et Bavel. Queríamos curar Bavel. Será que vai ser curada? Queríamos que ela fosse. Quem está respondendo queríamos que ela fosse? Bom, você tem que voltar aqui no texto, no verso 7. De quem está falando aqui? Todas as nações que se embriagaram com o seu vinho. Todas as nações. Isso inclui todos que estão embriagados e também inclui aqueles que não estão embriagados, mas que olham para Bavel e observam, não em si Bavel, mas as pessoas que estão nela. Pessoas essas que podem ser até seus parentes e afirmam a mesma coisa. Queríamos que ela fosse curada. Queríamos curar Bavel. Ripnu et Bavel. Esse é o desejo das nações. Mas qual é a resposta aqui do Eterno? E a mesma que está em Apocalipse 18. Velo nirpatá. Mas ela não será curada. Não adianta, não há cura para Bavel. Sustentada em 3 pilares. Não há cura. Não adianta, você pode fazer oração, jejum, o que você quiser. Não há cura para ela. Não há cura para esse sistema. Esse sistema não fará techuvá. Para fazer techuvá tem que sair dele. É o que está em Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. É o que diz Apocalipse 18. A melodia está aqui. A música está aqui. É a melodia de Irmeiahu 51, gente. Entenderam? Usei muita música hoje, né? Esvoar. Entendeu? Esvoar. Várzea. Esvoar. Quer dizer, deixa, abandone-a, se saia dela. Sai dela, povo meu. Veneler ish. E cada homem caminhe ou prossiga le artso para a sua terra. Saia dela. O que significa cada homem voltar para a sua terra? É sair. Se é sua terra, quer dizer a terra de onde ele veio. Bom, então vamos lá. Olha como você entende as coisas. Ó. Aqui é a terra de onde você veio, de onde você nasceu, de onde você saiu, de onde você cresceu, de onde você... Bom, muito bem. Aqui está Bavel. É só um exemplo, tá, gente? Se o texto diz cada homem volte para a terra de onde você veio, isso quer dizer que você estava aqui antes e, de um determinado momento, caminhou para Bavel. Volte para a sua terra, quer dizer, volte para... Faça techuvá. Isso é techuvá, isso é voltar de onde você saiu. O que o texto está querendo dizer é, cada ser humano deve fazer techuvá. Deve deixar Bavel, deve abandonar Bavel, deve, abandoná-la, deixá-la. Porque não há cura para ela. Mas eu queria que ela fosse curada. Eu queria que esse sistema... É lindo isso da sua parte. Eu entendo. Eu também queria.
Mas o que é que a Escritura nos ensina? As pessoas se perdem porque falta conhecimento. As pessoas sofrem porque ficam dando um murro, desculpa a expressão, murro em ponta de faca. É por isso que quebra a cara. Não há cura para ela. Não há cura para esse sistema. Esse sistema de Nimrod é um sistema, desde o princípio, de rebelião ao eterno, de escárnio à Torá, de abandono à Torá. Não há cura para ela. Um sistema prostituto que mistura o santo com o profano. Por isso é prostituta. O santo com o profano. Não quero dar spoiler do próximo estudo, e no próximo nós vamos avançar texto a texto de forma mais rápida. Por quê? Porque você já sabe o que significa a prostituição, a prostituta, já sabe. Aí fica fácil, entendeu? Aí eu vou ver o verso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 com vocês do capítulo 17. Nem sei se tem 20. Deve ter, né? Deixa eu ver aqui até onde vai. Deixa eu lembrar aqui. Vai até o 18, na verdade. Não tem 20, não. Mas até o 18 a gente vai tranquilo, tranquilo. Por quê? Porque o principal do capítulo 17 é isso. Saber o significado de prostituta. O que é isso? Pronto, agora você já sabe. Você já sabe a melodia também. Eu já passei para você a melodia. Eu já dei os textos. Já passei para você, né? Já dei a melodia, já dei as notas musicais para vocês. Vocês já sabem o instrumental, a melodia. Nem precisa ter texto para você ler. Só em ouvir a música, só em ouvir a introdução, você já sabe. Entendeu? Só a introdução já lhe coloca na cara do gol, para você descobrir, para você entender. Capítulo 17 de Apocalipse. Não adianta estudar sem isso aqui. Sem ler isso aqui. Não adianta. Aí fica atirando e vai errar feio, porque está numa direção completamente oposta. Não vai descobrir as coisas direito. Não vai entender direito, tá bom? Aí vai ficar pensando um monte de bobagem. Vamos lá. Vou finalizar aqui. Quero finalizar lendo mais textos, mais alguns textos sobre prostituição, para a gente fechar. Aqui já estava bom, já está com chave de ouro, mas aproveitar que estamos aqui, o texto vai dizer o seguinte. Que nagar el Hashamayim, pois alcançou, atingiu, assim como, olha só, olha a melodia, olha a melodia, olha a melodia. Você lembra lá de Bereshit, capítulo 11? Bereshit 11, Gênesis 11, a Torre de Babel. Quando Nimrod traz lá na terra de Shinar, na região de Shinar, ele traz essa ideia de rebelião contra o Eterno. Eles tinham apenas uma única língua e disseram, vamos fazer uma torre que atinja os céus. Pois atingiu os céus. Pois atingiu aos céus Mishpatá, o seu juízo, o juízo dela atingiu os céus. Claramente a melodia de Gênesis capítulo 11. Você acha que o Eterno se esqueceu de tudo aquilo? Não, porque os seres humanos continuaram nessas bases, continuaram nesses pilares, continuaram nessa música. Essa música de Nimrod está sendo cantada e tocada até hoje. Essa melodia está na cabeça, na mente, no coração do ser humano. O Eterno, para ele não existe passado, presente e futuro, é uma coisa só. Você precisa só entender a melodia. Você só precisa entender a melodia e fazer as conexões, entenderam? O pecado, o que atingiu os céus, não foi a torre, não, foi o pecado. As transgressões, a rebeldia, o ódio contra o Eterno. Entenderam? Então, abandone-a.
Abandone. É um conselho do Eterno. É um mandamento. É uma ordem. Você obedece se quiser, porque você tem livre-arbítrio. Lá no capítulo 18 diz, não continua nelas porque as suas transgressões chegaram até os céus. Está escrito. E vocês serão participantes das pragas que recairão sobre ela. Tem muito povo do Eterno, muita gente boa, boa mesmo. Pessoas honestas. Pessoas que sentem amor pelo próximo. Pessoas que ajudam necessitados. Pessoas que falam a verdade. Pessoas que respeitam os pais. Pessoas que têm boas intenções. Mas estão lá. Infelizmente tomaram um pouco do vinho. Estão embriagados. Existe gente boa, existe povo do Eterno ali e precisa acordar. Precisa abrir os olhos. E para isso, o efeito desse vinho tem que passar. Porque senão a arrogância não deixa. Como vimos, a arrogância não deixa. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Ó. O último, tá? O último texto. Naum, capítulo 3, verso 4. Diz o texto. Merov zenunei zoná. Por causa da multidão das prostituições, zonatovat ren, baalat, baalat, keshavim, Baanat Keshafim. É engraçado o texto aqui em hebraico. É super engraçado. Vou dizer a vocês por quê. Por causa da multidão das prostituições. Zonatovat Ren Baalat Keshafim. Por causa da multidão das prostituições. Da Tovat Ren. Da cheia de graça. Da boa de graça. Ou da muito graciosa. Tovat é boa, ren é graça. A mesma coisa de chesed. Tovat ren. Agora, o que é mais, o que eu estou dando risada não é isso. Da muito graciosa, olha só, muito graciosa. O que tem a ver graça, bondade com prostituição? Vocês estão entendendo? O que é a prostituição? Eu amo esse texto de Nahum, e deixei ele por último, porque ele fecha com chave de ouro. É exatamente isso que vai deixar Yohanan extremamente impressionado. E o Malach, o mensageiro, vai perguntar para ele, por que está tão impressionado? Eu estou impressionado porque, olha, como pode uma prostituta vestida de santidade? Ela tem vestimentas, porque vocês vão ver na próxima aula, vestimentas de itens do tabernáculo. Itens do tabernáculo. Quem estudou itens do tabernáculo e lê o texto, já saca qual é a melodia. Já vê a melodia na hora. Na hora. Uma prostituta vestida de santidade. Uma prostituta fingindo ser boa, ser uma pessoa boa e ter graça. A prostituta não ficar produzindo, fingindo ser algo bom, não pode. Mas o pior não é que ela está fingindo. O pior é que as pessoas enxergam na prostituta algo bom. É isso que deixa Yohanan impressionado. Uma mulher que é uma prostituta, mas está vestida de santidade. Para as pessoas ela é isso. Entendeu? Ela é Baalat, e é isso que eu dei risada, porque essa palavra é uma palavra, é a palavra Baal, gente. Bet, Ain e
Lamed, Baal, marido. É isso que é engraçado, porque colocaram aqui um Tav para transformar ela em feminina, Baalat. Como é que eu vou traduzir isso? Como é que eu vou traduzir essa palavra para o feminino? Porque essa palavra não tem como ser feminino. Por quê? Porque marido, colocar no feminino tem que colocar esposa, mas aí não seria. No hebraico, a palavra marido e a palavra esposa são totalmente diferentes. A palavra marido é Baal e a palavra esposa, Isha ou Eshet. São diferentes, entendeu? É por isso que é engraçado aqui, é engraçado. Mas por que o texto trouxe dessa forma? Porque a palavra, preste atenção, no hebraico, a palavra marido nunca terá a mesma conotação de esposa. Por isso que são diferentes. Por isso que são diferentes. Porque, veja, a palavra marido, Baal, dono, possuidor, não pode ser aplicada na palavra Eshet ou Ishá, mulher, esposa. Porque a mulher e esposa não é dona possuidora, entendeu? Não é o que significa a palavra. Então, eu não tenho como passar essa palavra para o feminino. Não tem como. Por isso que eu dei risada, porque é engraçado no hebraico. É igual você trazer algo no português que não existe, né, que está fora do dicionário. Aí você dá risada, né? Eu pegar uma palavra e tentar transformar ela numa palavra que não existe no dicionário. Pronto, mais ou menos isso. Agora não me passa nenhuma aqui pela cabeça. Vamos lá, no hebraico é interessante isso. Baalat. Ela pode ser Baalat, como é que ela pode ser se ela é uma mulher? É exatamente, você vê, o texto traz algo aqui bem esquisito da língua hebraica, fora do dicionário. Ficou estranho demais isso aqui, mas não se você entender o que ele quer passar. Porque o que ele quer dizer é que essa prostituta aqui, ela se tornou marido. Em vez dela ser a mulher, uma prostituta, não é uma mulher, ela se tornou foi o marido. Porque ela manda nos homens. Ou seja, ela manda nas pessoas, nos seres humanos. Ela controla os seres humanos. É isso que o texto quer dizer. E controla justamente porque se coloca, apesar de ser uma prostituta, está carregada, como diz o texto, merov, multidão de prostituições. Apesar de ter uma multidão de prostituições, leia Ezequiel capítulo 23, especialmente do verso 30 em diante. Vocês vão ver, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Elas controlam os homens, elas controlam os seres humanos, elas controlam as pessoas, se colocando como tovat, como boa, algo bom, se colocando como algo gracioso. Santidade. Isso é prostituição. É utilizar. Mas por que as pessoas veem algo bom? Por que as pessoas veem graça nela? Porque ela utiliza elementos que dão a entender isso. Ou seja uma parte da Escritura, seja elementos da Escritura. No livro de... Estou falando isso, e no livro de Ezequiel, não vou resistir, eu tenho que ler esse texto. Tenho que ler. Ezequiel, capítulo 23, aqui. Ezequiel, capítulo 23. Não vou ler o texto porque é imenso, você pode ler depois, não dá tempo agora. Mas se vocês observarem, já no verso 2, diz que havia duas mulheres, filhas da mesma mãe, as quais eram prostitutas no Egito. Aí, observem o verso 35, olha só. Por isso, eis o que Adonai Elohim, e todo o contexto refere-se, de forma figurada, refere-se a Shomron, Samaria, e a Jerusalém. Estavam afundadas em idolatria.
prostituição. Agora veja o verso 35, como é interessante. Por isso, eis o que Adonai Elohim diz: por que você me esqueceu e virou as costas para mim? Não, pelo fato de você ter me esquecido e virado as costas para mim, você vai sentir o peso da culpa da sua lascívia e da sua prostituição. Viram aí? Lascívia e prostituição. Ok. Então Adonai me disse: ser humano, você está pronto para julgar Oholá, como chamou o nome de uma prostituta, e Oholivá? Então confronte-as com suas práticas pagãs, odiosas, terríveis, repugnantes. Verso 37. Pois elas cometeram adultério. Elas se prostituíram, cometeram adultério, e suas mãos estão manchadas de sangue. Elas cometeram adultério com seus ídolos, prostituição, e ofereceram seus filhos, os quais me haviam dado. Ofereceram ao Eterno, depois ofereceram aos ídolos, para serem devorados, consumidos pelo fogo. Além disso, tem feito isto para mim, contaminaram o meu santuário. Contaminaram. O santuário é algo, já está dizendo, santo. Se contaminou porque colocou sujeira, imundície, impureza. E no mesmo dia, e profanaram os meus Shabatot, os meus sábados. Prostituição. Pois, depois de terem matado seus filhos para os ídolos, passando pelo fogo, né, queimando as crianças, vieram no mesmo dia ao meu santuário para profaná-lo. Ou seja, eles cometeram essa prática terrível de oferecer os filhos aos ídolos, e no mesmo dia foram lá para o templo. Eles ofereceram um sacrifício aos deuses. Eles fizeram uma imagem de escultura aos deuses, queimaram incenso aos deuses, aí mais tarde foram lá no templo do Eterno oferecer um sacrifício ao Eterno. Mistura prostituição, mistura adultério, mesma coisa, prostituição, misturar o santo com o profano. Aí o texto continua. Pior que isso, você enviou mensageiros para convidar homens para virem de longe, e eles vieram. Toda a terra embriagada. E eles vieram. E o que é que você fez? Se lavou para eles, se colocou como boa, como uma pessoa limpa, como uma pessoa pura. Tudo estou falando de forma figurada. Pintou seus olhos, se maquiou. Enfeitou-se com joias, ficou bonita. E deitou em uma cama suntuosa, com uma mesa preparada diante dela. A cama é exatamente o instrumento principal das prostitutas, porque é onde elas vendem o seu corpo. É onde a cama, seja o que for essa cama, né? O lugar onde se deita. Isso que quer dizer o texto. É o lugar onde ela pratica a prostituição. É a cama, seja onde for. Pode ser uma esteira. É onde pratica a prostituição. E diante dessa cama, onde ela pratica as prostituições, tem uma mesa. E o que tem nessa mesa? Você colocou o meu incenso. Olha só que absurdo. O incenso de frente da prostituição. Mas, gente, tudo isso é figurativo, mas dá para você entender a mistura que há. O incenso simboliza as orações subindo. E o que mais que colocou? O meu óleo, o meu azeite de oliva. E para que serve o óleo no tabernáculo, no templo? O óleo serve para acender as lâmpadas da menorá. O óleo serve também para ungir e autorizar tudo funcionar no templo e antes no tabernáculo.
até o próprio sacerdote para autorizá-lo a presidir no templo, ele primeiro tem que ser ungido, tá? Com óleo puro. Misturar o óleo de primeira prensa, melhor dizendo, misturado com elementos do próprio ketoret, do próprio incenso. Né? Essas ervas, esses elementos descritos na Torá, você pode encontrar na Parashá Terumá, os itens do tabernáculo, misturados, e só poderiam ser utilizados nos sacerdotes, e mais ninguém, e nos itens sagrados do tabernáculo, posteriormente do templo. Perceba que essas prostitutas aqui, diante da sua prostituição, diante do local onde se prostitui com os homens da terra, colocaram a mesa e roubaram, se apoderaram do incenso do Eterno e do seu óleo. Isso é a grande mistura. A grande mistura, gente. Agora perceba que olha só, verso 42, Ezequiel 23, 42. O barulho de uma multidão despreocupada podia ser ouvido. Despreocupados, não estão nem aí, não verificam, não pesquisam, porque só pode estar bêbados, que não conseguem enxergar tanta prostituta. Não consegue enxergar que uma prostituta não pode ser limpa. Ela continua sendo uma prostituta. Ela só está vestida de forma majestosa, de forma santa. E isso deixou Yohanan extremamente impressionado. É isso que ele ficou impressionado. Mas por que as pessoas estão despreocupadas? Porque eles foram trazidos bêbados do deserto. Do deserto das nações. Bêbados. Está aqui o texto. Eles colocaram braceletes em seus braços e coroas magníficas em sua cabeça. Ou seja, todo o tesouro trouxe para elas. E é isso que ela quer. Já está bom aqui. Já deu para vocês entenderem, né? Deu para vocês deu para vocês ouvirem a melodia, deu para vocês entenderem a melodia do capítulo 17, ok, gente? Se não deu, assista novamente o vídeo, assista de novo esse vídeo, revise esse vídeo, leia novamente os textos que eu coloquei, e mesmo assim, se você não entendeu, não há problema, você pode passar para nós perguntas através do canal ou através do e-mail techuvatotal@gmail.com. Se eu puder te ajudar, eu vou tentar. Não sei se eu vou conseguir, né? Tem perguntas que são muito difíceis, às vezes a gente não sabe. Aí quando eu souber, eu posso responder ou simplesmente dizer que eu não sei. Ou, se for uma pergunta que dê para responder, eu respondo, digo, é assim. Pelo menos é a minha opinião, pelo menos é a forma que eu vejo, é a forma que eu posso responder. Eu quero agradecer a vocês por essa noite, por estar conosco até agora. Né? O estudo passou um pouquinho, foi só um verso, mas eu digo a vocês com toda certeza. Este verso e esta noite, esse estudo do capítulo 17, abriu sua mente para todo o capítulo 17, não só isso, para o capítulo 18 também. Tanto para o 17 como para o 18. Então, é muito importante que todos que forem participar da próxima aula, que deve acontecer na próxima semana, que nessa aula eu já vou fechar o capítulo 17, com certeza, porque o capítulo 17, o difícil está aqui. O restante, gente, apesar de ter um mundo de símbolos, mas são símbolos que já vimos, são símbolos que já estudamos. Então tá fácil. Eu só vou relembrar para vocês. Eu vou puxar a lista dos reis, dos imperadores romanos. Não vou explicar cada um deles, mas vou detalhar no que o capítulo 17 detalha. No 6º imperador, que é o que estava reinando nesse momento, fica claro quem é, né? Eu vou mostrar a vocês claramente, é muito fácil de identificar. O 7º, que ficou pouquíssimo tempo, e o 8º, que veio para a sua destruição, né? Foi o que se matou, né? A gente vai ver isso aí. É muito fácil, muito simples, só ver a história. Tá tudo lá bem explicadinho.
Mas por que que fica fácil? Por que que vai ser fácil, entre aspas? Por que que vai ser fácil? Porque você já sabe a melodia. Você já sabe de que música se trata. Você já sabe, através das notas tocadas, o que é, de onde vem essa música. Então fica fácil entender, tá bom? Muito obrigado por estar conosco nessa noite. Desejo do fundo do coração mais uma vez para vocês. Já estamos no finalzinho da festa. Hag Hanukkah Sameach. Feliz festa de Hanukkah. Já acendemos a nossa última lâmpada. E que o Todo-Poderoso, o Rei de todo o universo, o Criador de todas as coisas, te abençoe e te guarde. A você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Desejo a todos vocês, Laila Tov, uma boa noite, Hag Sameach, feliz festa de Hanukkah. E quero desejar a você Shabbat Shalom, por que não? Shabbat Shalom. Estaremos, se o Eterno permitir, amanhã. Quero convidar vocês, me ajudem amanhã na exposição da Torá, Miquetes, da Parashá Miquetes. Estejam conosco, participem do chat. Né? Amanhã, se o Eterno permitir, estaremos trazendo para vocês também, viu? Um beijo para todos, que o Eterno os abençoe e os guarde. Até a próxima aula de Apocalipse e até amanhã, para aqueles que vão participar do Shabat conosco. Encontro vocês amanhã, se o Eterno permitir. Um grande abraço, e eu não poderei terminar com outra... Eu vou colocar a música para vocês, tá bom? Matoka Tapuach, Maçã Doce, que na verdade, olha, eu conheço essa melodia, é laranja madura, mas laranja madura em Israel, eles não vão entender o que quer dizer a música em português. Vou colocar para vocês agora no final. Grande abraço. Obrigado por compartilhar os nossos vídeos. Obrigado por apoiar a Teshuvah Total. Muito obrigado, de coração, do fundo do coração. Beijo para todos vocês. Matoka Tapuach, Aparvarim. אין לך חמומיתה, ככה את אומרת, את נותנת לי בגדים בכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, אין זה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוקה דבובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. מתוקה דבובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיי, זה נשמע מתוק מדבש. אין לי כמו מריה רוזה, אכן היא אחרת כמו רוזה מריה, זה סיפור ישן חדש. מתוקה תפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוקה תפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. אין לך מומיתה, ככה את אומרת, את נותנת לי בגדים בכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, איזה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוקה תפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוקה תפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיי, זה נשמע מתוק מדבש.
לבש. אין לי כמו מריה רוזה, אך אין לי אחרת כמו רוזה מריה. זה סיפור ישן חדש. מתוק התפובה, היום מלובה, מה שטוב טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפובה, היום מלובה, מה שטוב טוב וטוב והטוב לא טוב. מה שטוב טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפובה, הים הוא מרובה, מה שטוב טוב וטוב והטוב לא טוב. בואו תנסו. מתוק התפובה, הים הוא מרובה, מה שטוב טוב וטוב והטוב לא טוב. מה שטוב טוב וטוב והטוב לא טוב. מה שטוב טוב וטוב והטוב לא טוב.